Bem-vindos ao canal da Escola de Diplomacia Periférica. Vem chegando, hoje é dia de Gilberto Freire. Sim, já ouviu falar do homem, né? Não? Ah, bom, já ouviu falar de Gilberto Freire. A questão é o que você vai fazer com ele na segunda fase da prova do concurso, né? Especialmente quando a banca é a banca de língua portuguesa. Houve uma época no concurso onde nós tínhamos uma indicação bibliográfica, sabe? Há muito tempo atrás. E essa indicação bibliográfica sempre constava o Gilberto Freire, mais especialmente a uma obra seminal dele, Para Pensar o Brasil, que era Casa Grande Senzala. Creio que até aí você sabe. E se pedir, tenho certeza, para você escrever aí umas 2, 3 páginas sobre Gilberto Freire, 2, 3 não, mas uma lauda sobre Casagrande Senzala, sobre Gilberto Freire, você vai escrever. Eu não tenho dúvida disso. Agora vem aqui. Meia lauda, uma lauda sobre Gilberto Freire, sim, qualquer candidato ao CACDista que chegar na segunda fase vai escrever. Agora, repara, não quer dizer que o fato de você poder escrever mais e saber mais sobre a obra do Gilberto Freire vai te aprovar na segunda fase. O diálogo com a banca examinadora, gente, atenção, o que é um diálogo com banca examinadora de CACD? Café quente. O diálogo com a banca examinadora do CACD, sobretudo a segunda fase, é um diálogo pelo simples. Sim, não é pelo trivial, é pelo simples, pelo coerente, pelo direto. Claro, você vai precisar demonstrar uma capacidade analítica, mas essa capacidade analítica não pode ser em detrimento da simplicidade da forma como você escreve. O que não é simplificar o conteúdo, naturalmente. Escrever simples, escrever direto, escrever sem margem para dizer outra coisa senão aquela que você escreveu. Esse é o desafio do diálogo numa prova de língua portuguesa. Não é uma prova sobre Gilberto Freire, não é uma prova sobre pensamento social brasileiro, entende? Eu tenho certeza que nós temos entre os CACDistas pessoas com formações muito interessantes. Muitos, inclusive, vêm da área das ciências humanas, de um modo geral, da sociologia, muitos vêm da história, muitos vêm do direito e têm uma relação próxima com o pensamento brasileiro. Mas vejamos, nós estamos num concurso público e vamos fazer um diálogo com uma banca examinadora para uma carreira de diplomata. Todos esses critérios, eles precisam ser considerados na hora de você não fazer a prova, pelo amor de Deus, lá você tem que estar pronto. Na hora de você treinar, na hora de você fazer os seus exercícios. César, então o Gilberto Freire que vai para a segunda fase não é o Gilberto Freire do Casagrande Senzala. Depende. Depende. E aí nós vamos começar a fazer as considerações antes de entrar no conteúdo do Gilberto Freire. Combinado? 3 considerações eu queria fazer com vocês. Primeira consideração. O Gilberto Freire, que vai para a prova, ele estará inspirado no comando da questão. É o comando da questão que vai lhe dizer qual é o Gilberto Freire que vai para a prova. Ah, César, então tem mais de um Gilberto Freire? Ó, tá vendo? Tem. Gilberto Freire é um cara que é lido pela esquerda e pela direita. É um cara que é lido para justificar Estado autoritário, Estado novo, mas é um cara que é também lido para justificar teorias pós-coloniais. Acredite. Então você pode pegar Gilberto Freire de diversas formas e nós vamos conversar sobre isso. Vou fazer, na verdade são 3 vídeos sobre Gilberto Freire. Hoje, Casagrande Senzala. O próximo vídeo falar um pouco da relação dele com o luso-tropicalismo e como ele, de alguma forma, serviu à ditadura do Salazar em Portugal, e depois falar um pouco sobre a lusofonia. Mas hoje eu queria falar sobre a obra de Gilberto Freire porque ela é a que é mais recorrente na prova de segunda fase e aquela que você tem que, pelo menos, dar conta de responder conceitos básicos. Combinado? Mas antes de falar de Gilberto Freire, eu preciso te dar essas 3 notas.
Comando da questão vai lhe dizer qual é o Gilberto Freire que você vai usar. O que o comando da questão vai dizer? Geralmente, ele não vai cobrar Gilberto Freire. Como nós vimos, ele vai cobrar identidade nacional. Agora, se ele te der, por exemplo, um texto do Gilberto Freire do Casagrande Senzala, é um Gilberto Freire. Se ele der um texto do Gilberto Freire dos anos 70, dos anos 80, é outro Gilberto Freire. Nós vamos conversar sobre isso, mas o que eu estou sinalizando para você é que o comando vai lhe dizer qual é o Gilberto Freire que você vai utilizar para falar sobre identidade nacional. Tá claro, tá aqui? Beleza? Segunda orientação, antes de falar de Casagrande Senzala. Você pode usar Gilberto Freire na sua redação. Você pode usar Gilberto Freire, mesmo que eles não perguntem, nos exercícios de interpretação, quando você vai fazer um contraponto à proposta do comando. Vamos supor, no exercício de interpretação ele coloca um texto lá, Deus me livre, mas vai que ele coloque lá Oliveira Viana. Oliveira Viana, para quem não sabe, é um historiador brasileiro, sociólogo, de pensamentos conservadores, de pensamentos racistas. Vamos supor que caia lá no livro no exercício de interpretação. Há um debate clássico dentro da sociologia, Oliveira Viana versus Gilberto Freire. Aí você entra com Gilberto Freire. Então, ainda que a banca não lhe dê o comando Gilberto Freire, você pode usar para fazer a sua análise. Beleza? Então, Gilberto Freire também pode ser utilizado a despeito do comando da banca. Porque, afinal de contas, é um clássico do pensamento social brasileiro que discute identidade nacional. Tá bom? Terceira e última orientação antes de entrar dentro de Casagrande Senzala. É importante que você use conceitos chaves do Gilberto Freire para você ganhar espaço na prova. Então, quando você for discutir Gilberto Freire, coloque autor e obra. Isso precisa estar. Autor e obra lá. Obra grifada embaixo. Autor, né, que escreveu, então, Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, publicado em 1933. Então, você precisa localizar o seu argumento. Fundamental isso, porque a correção, ela não é feita com a premissa de que a banca examinadora conheça Gilberto Freire. A correção é feita com a premissa de que a banca examinadora conheça língua portuguesa. Tudo bem? Então, sendo uma prova de língua portuguesa, você vai precisar localizar os seus argumentos. E aí o argumento de autoridade pode ser utilizado por meio do Gilberto Freire. Beleza? Então, atenção ao comando. Segundo, a questão de você usar o Gilberto Freire a despeito do comando, como contraponto na sua análise. E terceiro, localização do argumento, autor e obra, beleza? Ufa! César, agora fale da obra. Primeira coisa, não vou usar esse vídeo para dar informações de saiba Gilberto Freire em 10 minutos, saiba Gilberto Freire em 15 minutos. Isso não é o nosso papel aqui. Nem como CACDista, muito menos como youtuber. O que nós vamos fazer aqui é te trazer chaves de interpretação. E por que a chave de interpretação é tão importante? Porque na hora que você bater o olho lá, pá, Gilberto Freire, Casagrande Senzala, eu vou entrar por aqui. Entende? Por quê? Porque quando você entra em chaves de interpretação que já estão consolidadas na literatura, o examinador vai olhar para você e vai falar, ele leu. Portanto, não é o que você acha de Gilberto Freire. É o que você leu acerca de Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Você leu Casagrande Senzala? Falei disso no vídeo anterior, né? Vamos aos originais. Eu fiz uma colinha aqui, não sobre o Casagrande, eu fiz uma colinha aqui sobre duas chaves de leitura que eu acho que vocês podem entrar na obra. Primeira chave de leitura é a lógica da integração. Você não vai escrever lá a lógica da integração, mas é uma chave de leitura de Casagrande Senzala. Uma outra chave de leitura é a chave do conflito. Aí você entra pela chave do conflito. A gente está num CACD
controverso, né? O CACD de 2020 agora. Então vocês vão ter uma sensibilidade de saber qual é a chave de leitura que vocês vão dar. De todo modo, o pano de fundo é a identidade nacional. César, se for pela chave de leitura da integração, o que eu vou dizer? Você vai falar sobre mobilidade. Você vai... Anota aí que é importante. Mobilidade. Você vai falar sobre miscigenação ou hibridismo, porque é um termo do próprio livro, da própria obra. Mobilidade, hibridismo ou miscigenação. E você vai falar também sobre adaptabilidade. É sobre essas chaves que você vai interpretar e vai jogar luz à identidade nacional. Na chave do conflito. Na chave do conflito você vai falar sobre uma sociedade aristocrática, você vai falar sobre a escravatura, você vai falar sobre a relação senhor e escravo, um conflito vertical. No caso da Casa Grande Senzala, você pode falar até das relações de mando que haviam. Olha só, Gilberto Freire fala, por exemplo, das relações sexuais, né? E ele fala dessa relação de mando e desse masoquismo, né, entre senhor e escravo. Não sei se a obra, se o exercício propõe você chegar até lá, porque não tem a ver com a identidade nacional, mas você vai falar desses conflitos que se dava tanto por conta de uma sociedade aristocrática baseada na escravidão, por conta dessa exploração, como também pelo sadonismo de mando, que é um termo que o próprio Gilberto Freire utiliza na questão, na obra. Uma outra parte do conflito que você pode utilizar com muita tranquilidade é quando você vai falar, por exemplo, e aí eu vou falar um pouco mais de conflitos horizontais, né? Conflito vertical, senhor-escravo, sociedade aristocrática e escravidão. É uma chave muito que se utiliza pela linha de quem vai questionar, digamos, e o Gilberto Freire corrobora com isso, quem vai questionar, por exemplo, as relações de exploração da mão de obra escrava. Há agora outras perspectivas ainda de conflito que falam, por exemplo, do choque das oligarquias com a perspectiva da igreja, por exemplo, o clericalismo. Você pode também falar dos choques, por exemplo, entre as famílias e os representantes da coroa, ou entre as próprias famílias. Você pode falar dos choques regionais também, né? De uma perspectiva que o Gilberto Freire vai usar muito em Casa Grande Senzala, de ser como se o Nordeste fosse a representação do Brasil. E aí você pode contrapor o que é o Nordeste, a unidade de fazenda, por exemplo, na região Nordeste, contra as colônias do Sul, ou contra a perspectiva, ou melhor, a forma de colonização da região Sul do Brasil. São Brasis muito diferentes. Então você pode tanto buscar uma lógica de confronto horizontal para ficar no simples, então a lógica de senhor-escravo, como você pode procurar uma lógica horizontal também de conflito para falar de oligarquias e igreja, para falar de famílias e representantes da coroa, ou para falar de regiões do Nordeste e formas de colonização no sul do Brasil. Então eu apresentei para vocês aqui 2 caminhos onde você pode usar Casa Grande Senzala, beleza? Queridos, esse foi o vídeo de hoje sobre Gilberto Freire. Próximo domingo, ou melhor, próximo vídeo, nós falaremos sobre um segundo Gilberto Freire, que aí eu vou trazer para vocês a apropriação que se fez da leitura de Gilberto Freire nos estudos autoritários, não apenas no Brasil, nos estudos mais conservadores e como uso político desse pensador, e claro, muitas vezes corroborado pelo próprio Gilberto Freire. E nós vamos também conversar sobre a lusofonia e a língua portuguesa como elemento da identidade nacional, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.